Mundinho Pop, Nicole Fabrini aqui, e esse é o Bio dos Famosos. E a biografia de hoje é dele, do genial Paulo Gustavo, que deixou muita saudade e deu vida à mãe mais amada do Brasil, a Dona Hermínia, além de muitos personagens icônicos que são sempre lembrados por todo mundo. Mas antes de conhecer a história do Paulo Gustavo, será que você já consegue deixar o like para mim agora no começo do vídeo? É rapidinho, pode não parecer nada para você, mas pra gente que é criador de conteúdo é muito importante o seu like, ajuda a divulgar o vídeo aqui na plataforma. E também outra coisa que é super importante é a sua inscrição no canal. Dá essa forcinha pra mim, me ajuda a bater minha meta de membros e se inscreve aqui, é rapidinho, não custa nada, o dedo não cai. E dá uma forcinha aqui pro canal Perfil Pop crescer e continuar produzindo conteúdo de cultura pop pra você. Siga a gente também lá no Instagram e no TikTok, no @perfilpopoficial, lá tem conteúdos diferentes, exclusivos. No Instagram posto todo dia notícias de celebridade, cultura pop, música, filmes. Então você fica sempre antenado aqui nesse mundinho pop, seguindo a gente lá, beleza? Tá preparado? Então, vem! Bio dos Famosos! Paulo Gustavo Amaral Monteiro de Barros nasceu em Niterói, no estado do Rio de Janeiro, no dia 30 de outubro de 1978. Ele era do signo Escorpião. O Paulo era filho da dona Déia Lúcia, que era professora do estado, mas às vezes fazia bicos como cantora em bares para ajudar no orçamento. E o seu pai é o Júlio Marcos. O Paulo também tem uma irmã mais nova que se chama Juliana Amaral. Paulo Gustavo teve uma infância muito feliz ao lado da sua família, da sua irmã. Os seus pais se separaram, ele ainda era criança, mas os dois sempre estiveram bem próximos dele. Segundo a mãe, a dona Déia Lúcia, Paulo Gustavo não gostava de estudar e dava muito trabalho na escola. O Paulo vivia repetindo de série e ele chegou a ser expulso 2 vezes da escola. Uma vez foi do colégio particular, o colégio salesiano, o que fez com que a dona Déia Lúcia colocasse ele numa escola pública. Mas segundo a dona Déia, ela que era cantora, que gostava muito de música, fazia questão que os filhos tivessem desde pequeno um olhar para a cultura. Ela levava eles nas serestas, para eles terem contato com a música, com arte, com cultura, e isso já despertou esse lado no Paulo. Segundo o Paulo, palavras dele, ele disse numa entrevista: "Fui muito bicha na infância. No meu primeiro carnaval, aos 4 anos de idade, a minha mãe fez uma fantasia de Visconde de Sabugosa para mim e eu não quis, eu queria a fantasia de Emília." A dona Déia não deixou o Paulo usar a fantasia de Emília e ele então decidiu que ele não iria usar fantasia nenhuma. Não queria Visconde, queria Emília. Para quem tá se lembrando dessa cena, o Paulo colocou essa cena no filme Minha Mãe é uma Peça 3. Só que no filme, o final da cena é um pouquinho diferente da vida real. O Paulo contou numa entrevista para o Jô Soares que desde criança ele já tinha esse lado artista e ator, porque ele vivia fazendo imitações, fazendo palhaçada, ele era sempre o centro das atenções com essa veia cômica desde pequenininho. O Paulo Gustavo sempre foi um representante da comunidade LGBTQIA+, ele, enfim, fez várias contribuições para a comunidade, mas uma que poucas pessoas sabem foi quando, aos 21 anos de idade, lá em 1999, o Paulo posou para a capa da revista Sui Generis, dando um beijo no seu namorado da época. Segundo Rogério Espírito Santo, que era o editor da Sui Generis na época, foi muito difícil encontrar alguém na década de 90 que topasse encarar esse desafio contra o preconceito que era sair na revista, né, ter essa exposição
beijando um outro homem e o Paulo topou. Topou e levou o Fábio, que era o namorado dele na época, e eles fizeram esse ensaio fotográfico que saiu na capa da revista. Lá então, pelo final da sua adolescência, começo da vida adulta, o Paulo teve o primeiro contato com o teatro. Ele participou do curso básico de formação de atores lá em Niterói, dirigido por Alice Carvalho. Mas, enfim, ele acabou decidindo ir para a faculdade de turismo, mas isso não durou muito. Logo, logo ele abandonou a faculdade. Por volta ali de 2001, ele decidiu ir para Nova York e ficar morando um tempo lá, como um imigrante. Mas esse mesmo ano de 2001, ele voltou de Nova York e ele decidiu que ele ia tentar fazer uma faculdade pública de teatro. Mas lá na hora da prova prática, que ele precisava se apresentar para uma banca, o Paulo ficou muito nervoso, teve um ataque de pânico. A irmã dele, a Juliana, estava junto com ele. E aí ela que contou isso, que ele ficou muito nervoso, que ele não deu conta de se apresentar. Mas que ela disse que acreditava tanto no irmão que depois desse episódio ela reuniu a família. Ela disse que a família dela não estava com muita grana na época, que eles não tinham condição de pagar a faculdade para ela e para o Paulo. Então ela falou para todo mundo que ela abriria mão de fazer faculdade naquele momento, mas que a família precisava ajudar o Paulo a entrar numa faculdade, no caso particular, ou um curso particular de teatro, já que ele não tinha conseguido fazer essa prova. Então a madrasta do Paulo, a Dona Penha, decidiu então que ela iria dar essa chance para o Paulo e que ela iria pagar o curso para ele. O Paulo já deu várias entrevistas agradecendo, ele chama ela de Tia Penha, por ter sido uma das pessoas que primeiramente incentivou e ajudou ele na carreira de ator. Foi então que o Paulo Gustavo ingressou na CAL, Casa de Artes de Laranjeiras, uma famosa escola de teatro do Rio de Janeiro, e ele estava na mesma turma que Fábio Porchat e Marcos Magela. Ei! Você cagou? Oi? Tá foda, hein? Isso! Isso! O banheiro? Você cagou? Isso! Aquela mulher barraquinha. E o Paulo gostava muito de festas, né? Principalmente nessa época, tava começando a ficar adulto, adorava ir para as boates lá no Rio de Janeiro, até que um dia a Dona Deia foi buscar o filho na porta da boate. O segurança não deixou ela entrar. Quem entrou foi um amigo dela para avisar que ela estava lá na porta. O Paulo saiu de fininho, mas segundo a Dona Deia, ela foi dando tapa nele do Rio de Janeiro até Niterói. E essa cena também foi para o filme Minha Mãe é uma Peça 1. Que, se você assistiu, você se lembra, uma das cenas mais icônicas, um pouco diferente, né? Que no filme a Dona Hermínia entra na boate e causa. E falando em festas, o Paulo gostava muito de causar nas festas. Ele sempre gostava de ir fantasiado, fazia maquiagens diferentes. E quando a festa era fantasia, uma das fantasias preferidas dele era a própria Dona Deia. Ele adorava ir fantasiado com as roupas dela e já nessa época eu fazia muitas imitações dela. Em 2005, a peça Surto, que era uma peça de comédia com várias esquetes, estava em cartaz. Alguns atores, eles viram o Paulo e a Samantha Schmutz, que era uma grande amiga dele também nessa época lá de Niterói, e perguntaram se eles tinham personagens para fazer na peça Surto, e eles disseram, o Paulo disse que sim. Tenho, claro que eu tenho. Só que na verdade ele não tinha personagem nenhum. Então ele teve praticamente uma semana para arrumar, para criar um personagem para fazer uma participação na peça. E lá na casa da Samantha, ele estava discutindo com ela ideias e ela disse: mas você imita muito a sua mãe, por que você não cria um personagem baseado nela? E foi aí que nasceu Dona Hermínia. Lá na própria casa da Samantha, ele começou a pegar uma vassoura, pegar roupas da avó dela
e criar essa personagem. Dona Hermínia, o nome Hermínia, não é o nome da mãe dele, apesar de muitas pessoas confundirem, né? O nome dela é Dona Deia, mas era uma mulher que morava no condomínio. E a Dona Deia sempre gritava Hermínia, Hermínia. E o Paulo Gustavo achou esse nome muito engraçado e decidiu batizar a personagem com esse nome. Em outubro de 2005, estreou a segunda peça do Paulo Gustavo. O Surto, ele tinha feito uma participação e essa, então, na verdade, era a primeira peça oficial que ele produziu e participou como ator. E junto com ele estava o seu amigo e colega de turma, Fábio Porchat. O nome dessa peça que os dois criaram juntos era Infraturas. Estreou no Teatro Cândido Mendes, lá em outubro de 2005. Mas essa peça acabou não sendo um grande sucesso de público e, segundo o próprio Paulo, eles tiveram que parar porque a peça não estava dando bilheteria e ele estava tendo que pagar, né? O pai dele, a família dele estava tendo que ajudar a pagar os custos da produção. Mas essa peça foi a conclusão de curso dele, então em 2005 o Paulo se forma oficialmente como ator pela CAL, Casa de Arte de Laranjeira. Então, em 2006, já que a peça Infraturas não deu muito certo, o Paulo decidiu que ele mesmo ia escrever um texto e produzir uma peça, um monólogo, para ele se apresentar. A família dele ajudou muito, a mãe dele fez empréstimo, o pai dele chegou a vender o carro que ele tinha na época para dar uma parte para o Paulo produzir essa peça. E qual peça foi essa? Minha Mãe é uma Peça. A Ingrid Guimarães contou que o Paulo era muito fã da peça Cócegas, que ela e a Heloísa Périssé produziram e se apresentaram e foi um grande sucesso nos anos 2000. Então que ele conversou com a Ingrid e perguntou para ela que dia que vocês estrearam, em qual teatro, porque eu quero fazer exatamente igual para minha peça também ser um grande sucesso. Então, ele escolheu o dia 4 de maio de 2006, o mesmo dia que a peça Cócegas tinha estreado, né, 4 de maio, e o mesmo teatro. Ele estreou num teatro muito pequeno, um teatro que cabia somente 100 pessoas, mas para manter essa superstição do mesmo teatro que Cócegas estreou, mas em breve, de 100, esse número ia aumentar muito. Em um ano de espetáculo, o monólogo já foi visto por mais de 100 mil espectadores e vivia lotando, vivia de casa cheia. Em 10 anos de apresentação do Minha Mãe é uma Peça, levou mais de 2 milhões de espectadores ao teatro. Nesse ano de 2006, o Paulo foi indicado ao prêmio Shell, o prêmio mais importante de teatro. Foi indicado como melhor ator, mas infelizmente não ganhou. Você lá vai se responsável com essas crianças cachoeira. É criança sim! 23 anos é criança! Inferniza minha vida o ano inteiro, a gente morre, deixa eu olhar na boca do caixão. Eu não quero! Se chorar, eu levanto de lá. Também em 2006, o Paulo começou a fazer algumas aparições na televisão. Ele participou da novela Prova de Amor na Record, como um folião de carnaval, e na Globo, o diretor José Alvarenga Júnior, que tinha assistido ele no teatro, convidou ele para fazer algumas participações. Ele participou do Minha Nada Mole Vida e também participou de um episódio de A Diarista. Seu nome não é Berardo? É Berardo, inclusive eu tenho muito orgulho de me chamar Berardo, tá? Por conta do meu avô, vovô Beira. Não, mas Beira... No ano de 2007, o Paulo continua a se apresentar com a Minha Mãe é uma Peça no teatro e na televisão ele consegue o primeiro contrato com a TV Globo. Ele interpretou em 2007 o delegado Lupicínio lá no sítio do Pica-Pau Amarelo. Calma, cidadã. Gestora, calma. Alimenta namorado que tem delegado Lupicínio pra todo mundo. Em 2008 estreou o primeiro filme que o Paulo Gustavo participou. Foi um papel bem pequeno no filme A Guerra dos Rocha, dirigido pelo grande Jorge Fernando. Em 2009, o Paulo já estava começando a ficar mais conhecido. O teatro estava bombando, Minha Mãe é uma Peça lotando. E
começaram a surgir papéis maiores no cinema. Ele participou do filme Xuxa e o Mistério de Feiurinha, onde ele atuou ao lado de Hebe Camargo, a grande Hebe Camargo. Ele era um bobo da corte chamado Caio Lacaio. Ele contou numa entrevista que, além dele, também participava Samantha Schmutz, que era uma grande amiga dele, e o personagem dela era, acho que, Chapeuzinho Vermelho, e que ele tinha muita dificuldade de segurar o riso durante o filme. E teve uma vez que ele teve que pedir a Xuxa para fechar o olho, porque se ele olhasse para ela, ele ia cair na risada. Ele disse que a Xuxa chegou a falar que eles iam estragar o filme dela, porque eles não conseguiam se concentrar e não conseguiam parar de rir. Também em 2009 estreou o filme Divã, que tinha como protagonista a Lília Cabral e o Paulo interpretava o René, um cabeleireiro. Esse filme também acho que ele teve mais repercussão. Foi o primeiro filme que o personagem do Paulo teve bastante destaque. Ele contou que ele também tinha muita dificuldade de chorar. Tinha uma cena, uma das cenas finais, que ele tinha que chorar no filme. E aí que ele coincidiu de ser o último dia de filmagens, então ele já estava um pouco emocionado. Ele levou um presente para Lília para agradecer. E aí, então, aí nos bastidores, os dois já tiveram um momento emocionante, começaram a chorar. E ele falou assim: não, eu vou guardar essa lágrima para quando começar a cena eu conseguir chorar. Quando começou a cena, a Lília falou uma coisa engraçada. Ele falou que ele entrou na comédia, começou a fazer piada, e quando o diretor falou gravando, a Lília na hora se transformou, começou a chorar. E ele não conseguiu chorar direito na cena. Então ele fala que a Lília tá maravilhosa e ele tá péssimo por conta disso. Ai, repica, Renê, repica! Eu tenho certeza, Mercedes? Eu tenho, repica mais, repica mais! Olha, eu vou acabar com a tua raça, eu vou pegar essa tesoura de 4 pernas. Ai, acaba com a minha raça! No ano seguinte, 2010, o Paulo resolve investir em um outro projeto no teatro. Ele deixa um pouco de lado, assim, ele continua se apresentando com a Dona Hermínia, mas ele resolve criar um outro espetáculo, um espetáculo de stand-up. Ou seja, ele não tinha personagem, era ele mesmo, roupa normal, contando histórias para o público. O nome desse espetáculo era Hiperativo e é uma peça que ficou em cartaz de 2010 até 2016, fez muito sucesso de público, como tudo que o Paulo fazia. Em 2011, o Divã, que era o filme, virou uma série da Globo e o Paulo participou, voltando a interpretar o cabeleireiro René. E também em 2011 foi a estreia do programa 220 volts, um programa onde o Paulo era o grande destaque e ele interpretava vários personagens que ficaram muito famosos, até hoje são usados como meme, as frases, os bordões. Entre estes personagens está a famosíssima Senhora dos Absurdos. Quem não se lembra, hein? Cada coisa que ela falava, uma crítica social e política muito forte que o Paulo já fazia desde essa época. Coisas que Senhora dos Absurdos falou em 2011 ainda estão muito atuais hoje em dia. Pega um pobre na rua, prende, não pergunta nem o que ele fez. Corretíssimo! Além da Senhora dos Absurdos, também tinha a Mulher Feia, a Ivonete, a Periquita e, é claro, também tinha a Dona Hermínia. Ele fazia quadros com a Dona Hermínia lá no 220 volts. Então, em 2012, Paulo estava com 220 volts na televisão e Hiperativo, Minha Mãe é uma Peça no teatro e uma grande novidade. Em novembro, as filmagens do primeiro filme Minha Mãe é uma Peça. O filme Minha Mãe é uma Peça foi lançado em junho de 2013 e foi a maior bilheteria do cinema nacional desse ano, com um lucro de 49 milhões de reais e levou
4,5 milhões de espectadores aos cinemas brasileiros. Não adianta você se esconder muito tempo, que mamãe sabe que você tá aí. E aí, dona Hermínia? Não! Vivi uma vida inteira só pra eles. Acabou! Em julho também de 2013, mais um projeto lá no Multishow. Estreou o sitcom Vai Que Cola, onde ele interpretava o personagem Valdo. É personagem, entendeu? E convencer ele de que a melhor coisa que tem aqui é a gente. Como? Não sendo a gente. E vamos para 2014. Em maio desse ano, estreou mais um grande sucesso no cinema. Os Homens São de Marte e É Pra Lá Que Eu Vou. O filme era protagonizado pela grande amiga do Paulo também, a Mônica Martelli. E ele interpretou o Aníbal, que era o melhor amigo da personagem dela. E o Paulo, apesar de já estar com grande sucesso no cinema, grande sucesso na televisão, não deixou de se apresentar no teatro. Inclusive, teve um probleminha ali em junho de 2014. Paulo se acidentou durante as apresentações do espetáculo 220 volts. Ele caiu de uma altura de 4 metros. Em Aracaju, lá em Sergipe, teve uma luxação no braço. Ele precisou ficar em repouso por mais ou menos 2 semanas, mas logo voltou a trabalhar no ritmo frenético, né? Porque o Paulo Gustavo não parava de trabalhar, ou era teatro, cinema, televisão, não parava 1 minuto. E, inclusive, tanto não parava, tanto estava sempre viajando, que acabou virando uma série. A série Paulo Gustavo na Estrada, que tá lá no Globoplay, para quem quiser assistir. Foi uma série que acompanhou ele durante várias cidades do Brasil. Tem 13 episódios a série. Acompanhou os bastidores das apresentações do Hiperativo, enquanto ele viajava pelo Brasil. Eu quero ir Olinda também, hein? Começa a querer dar ordem, não. Não, dou a mãe pra dar ordem sempre. Mas não só de trabalho vivia o Paulo Gustavo. Em 2014, um grande acontecimento mudou para sempre a sua vida pessoal. Ele conheceu, numa festa no Rio de Janeiro, o dermatologista Thales Bretas. Essa aqui foi a primeira foto que eles tiraram juntos. O Thales postou essa foto muitos anos depois. E a história do encontro deles foi que eles se conheceram nessa festa, se gostaram, né? Mas o Paulo não queria que ele fosse fotografado, tava com medo. Então eles foram para a casa do Paulo e o Thales, de propósito, levou um dos bonés do Paulo embora para que ele tivesse a desculpa de encontrar com ele depois. Durante um tempo eles ficaram, depois eles acabaram decidindo ficar só amigos por um tempo, mas essa amizade não durou muito tempo. Eles voltaram, eles decidiram realmente se relacionar, realmente namorarem. O namoro deles foi assumido no ano seguinte, 2015. Então vamos para lá, 2015. 2015 ele continuava lá no teatro, se apresentando com 220 volts e com o stand-up Hiperativo. E, gente, como se não bastasse, televisão, teatro e cinema, Paulo Gustavo fez o quê? Lançou livro também. Ele lançou em 2015 o livro Minha Mãe é uma Peça, lançado pela editora Objetiva. Um livro que contava histórias inéditas da personagem icônica Dona Hermínia. Em outubro, veio o lançamento no cinema, o Vai Que Cola, o filme. E lembram que eu falei que o Paulo assumiu o Romance com Thales em 2015? Pois é. Em maio de 2015, eles assumiram para a imprensa, para todo mundo, publicamente, e já em dezembro, eles anunciaram o casamento. Só que o Paulo, ele foi esperto. Para não ter tanto assédio assim da imprensa, ele anunciou a data errada. Ele anunciou que a data seria, acho que um dia antes ou um dia depois do que realmente foi a data, para ter mais privacidade. Lá no casamento, ele proibiu os convidados de
de celular, os celulares foram confiscados, então poucas imagens foram divulgadas lá na época, em 2015. As imagens que nós temos foram divulgadas depois. A Regina Casé foi, segundo o Paulo Gustavo, a padra do casamento, ou seja, ela celebrou o casamento, disse palavras muito bonitas para eles. Os dois também fizeram votos muito bonitos, que dá para ver um pouquinho no documentário O Filho da Mãe, que lançaram agora. E foi um casamento muito representativo, né? Uma das primeiras celebridades que estavam realizando um casamento homoafetivo logo depois que esse tipo de união tinha sido aprovada no Brasil. O Paulo, como vários amigos, várias pessoas que trabalharam com ele, descreviam, era um cara muito generoso. E não só com as pessoas que ele conhecia, mas também com desconhecidos. E lá em 2016, ele fez uma desconhecida até então bombar na internet. Ele praticamente lançou a carreira dela. E isso quem conta é a própria. A cantora Isa disse no documentário que lá em 2016 o Paulo chegou a assistir um vídeo dela cantando, chegou até ele e ele postou no Instagram. E ela levou o maior susto, né? E ela decidiu olhar. Falou assim, eu vou olhar quantos seguidores eu tenho agora nesse momento, porque eu tenho certeza que eu vou ganhar seguidores agora que o Paulo Gustavo postou meu vídeo. No outro dia, ela tinha 8.000 seguidores. Guarda esse número. Ok, ela foi dormir, né? Mas no outro dia, quando ela acordou, quando ela foi olhar o celular dela, ela tinha passado de 8 para 80.000 seguidores. E não foi só isso. Depois dessa situação, o Paulo ligou para a Isa e convidou para cantar no aniversário dele. O Paulo fazia muitas festas, ele amava comemorar o aniversário. Então ela cantou no aniversário dele de 2016 e lá ele também fez questão de apresentar ela para várias pessoas, vários cantores famosos. E foi aí que a carreira dela começou a decolar de vez. Em novembro é noticiado na imprensa que o Paulo Gustavo não estava muito feliz, estava rolando alguns estresses ali nos bastidores do Vai Que Cola. E aí, em novembro, ele anunciou que ele deixaria o elenco do Vai Que Cola para criar uma nova série. E em dezembro, chega aos cinemas o Minha Mãe é uma Peça 2, que levou 9,3 milhões de espectadores aos cinemas, arrecadou mais de 123 milhões de reais. Foi indicado a melhor longa-metragem de comédia e venceu o prêmio de melhor roteiro adaptado no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. Olha essa de hétero, Juliana, isso é coisa do seu pai. Papai tem nada a ver com isso, mãe. Desde quando você é hétero, meu filho? Eu não sou hétero. Viu, Marcelina? Ele não é hétero, você é intriqueira, minha filha. Em 2017, ele faz uma participação como ele mesmo no filme Fala Sério, Mãe, o filme onde ele atuava ali com a amiga dele, a Ingrid Guimarães, e a Larissa Manoela. E como ele tinha saído lá do Vai Que Cola para criar uma nova série, em agosto estreia essa nova série, que é A Vila, a série que ele interpretou o Rock. E voltando a falar de vida pessoal, o Paulo sempre quis ser pai. O Thales conta que já nos primeiros encontros, lá no comecinho do relacionamento deles, o Paulo já falava, eu quero ser pai. Se você não quiser ser pai, não tem problema, você pode ser o padrasto, eu arrumo uma amiga para ter filho junto, mas eu não abro mão de ser pai. E então, nesse ano de 2017, em outubro, o Paulo, junto com o Thales, anunciam no Instagram que eles seriam pais de um casal de gêmeos, o Gael e a Flora. Eles tinham passado por um processo de fertilização através de uma barriga solidária. Mas, infelizmente, 2 meses depois desse anúncio, em dezembro, eles voltaram
às redes sociais para anunciar que a barriga solidária ela tinha entrado em trabalho de parto prematuramente e que os bebês, infelizmente, não resistiram. 2018, no mês de setembro, é lançado exclusivamente no Globoplay a série Além da Ilha. E o ano termina com estreia nos cinemas. No dia 27 de dezembro, estreou o Minha Vida em Marte, a continuação do Os Homens São de Marte, é pra lá que eu vou, onde ele novamente interpretou o Aníbal. E 2019 foi um ano muito importante, cheio de eventos extremamente importantes na vida do Paulo. Em abril, ele fez a sua última estreia no teatro. Estreou o espetáculo Filho da Mãe, um espetáculo show que ele produziu junto com a sua mãe, a dona Déia Lúcia. A dona Déia, como eu mencionei lá no começo do vídeo, era cantora também, além de professora. Ela cantava em barzinhos, fazia shows para ajudar ali no orçamento da família. Então o Paulo decidiu voltar com ela para os palcos. Então ele resolveu produzir um espetáculo para ela poder cantar as músicas que ela se apresentava quando ele era jovem e ele se apresentar junto com ela. Além disso, os dois contavam casos, faziam palhaçadas, né? Aquele jeitão bem Dona Déia e Paulo Gustavo. Inclusive, o documentário que foi lançado recentemente, que tá lá no Prime Video, é um documentário que pauta muito esse espetáculo Filho da Mãe. Mostra muito os bastidores, como é que foi o processo de criação, o Paulo brincando com todo mundo, a Dona Déia contando muita história. Vale muito a pena assistir esse documentário. Então ele ficou durante meses de 2019 viajando pelo Brasil com a Dona Déia, lotando teatros enormes, levando muita gente para se emocionar e para rir junto com os dois. Inclusive, por ele estar se apresentando com a Dona Déia no teatro, ele acabou tendo que se ausentar de um dia muito importante. E, ao contrário de 2017, quando eles anunciaram nas redes sociais que estavam passando por esse processo de serem pais, em 2019 eles passaram pelo mesmo processo, mas não contaram para ninguém. Eles escolheram 2 mulheres lá nos Estados Unidos e em cada uma eles colocaram material biológico de uma do Paulo, outra do Thales. Então foram 2 gestações diferentes, mas que aconteceram praticamente ao mesmo tempo. Então no dia 3 de agosto, o primeiro bebê, o Romeu, acabou nascendo um pouco antes da hora. Por conta do Paulo estar no teatro, se apresentando com a Dona Déia, ele não pôde voar para os Estados Unidos para acompanhar esse parto do primeiro filho do Romeu. O Thales foi junto com a irmã do Paulo, a Juliana, mas o Paulo e a Dona Déia não conseguiram, eles tiveram que se apresentar. E, claro, morrendo de medo, com muita ansiedade, mas a Dona Déia conta que foi talvez o melhor espetáculo que eles fizeram juntos, porque eles decidiram que eles iam fazer essa peça em homenagem ao Romeu. Mas como o Romeu nasceu um pouquinho antes da hora, ele precisou ficar no hospital, ele ficou sob cuidados durante 11 dias. E foi um tempo muito difícil, óbvio, para a família, que estava muito ansioso, né? Muito preocupado com o Romeu. Mas nesse meio tempo, o Gael nasceu também no dia 16 de agosto. Romeu nasceu no dia 3 e Gael no dia 16. E no dia 18, já com o Romeu fora do hospital, deu tudo certo, os dois anunciaram então o nascimento dos filhos no Instagram. E foi um momento de muita alegria, muita felicidade para a família toda ficou feliz de ter esses 2 bebês. Eles ficaram algum tempo, né, nos Estados Unidos, cerca de 2 meses, até que os bebês ficassem um pouquinho mais fortes para poderem vir para o Brasil. E nesse meio tempo,
eles até viraram atores de cinema. Por quê? Em dezembro estreou o Minha Mãe é uma Peça 3. E, para variar, um grande sucesso, ainda maior do que os dois primeiros filmes da sequência. O Minha Mãe é uma Peça 3 arrecadou aproximadamente 156 milhões de reais, tornando-se um dos filmes de maior arrecadação de bilheteria no Brasil, se não o maior. É vinho, amor? Por favor, querida. Esse é o copo do vinho? É que o copo do vinho é o copo que vira o vinho assim, ó. Você virou o vinho, virou o copo do vinho. E por que eu falei que Romeu e Gael tinham virado atores de cinema? Porque logo quando eles nasceram, o Paulo gravou uma cena do Minha Mãe é uma Peça 3 lá nos Estados Unidos e colocou o Romeu e o Gael junto com o Thales numa cena com a Dona Hermínia. E o Thales não era a primeira vez, ele já tinha participado do segundo filme, numa cena também com a Dona Hermínia no avião. E no terceiro filme, a Dona Hermínia vê os gêmeos e até pergunta pro Thales, cadê a mãe? E o Thales responde que não era mãe, que eram dois pais. Uma cena muito linda, muito emocionante desse filme. E chegamos em 2020 e todo mundo sabe o que aconteceu. A pandemia da C-19 chegou e parou todo o setor da cultura, do entretenimento e, inclusive, Paulo também, que tinha muitos projetos para esse ano, teve que parar. Mas, enfim, a C-19 parou tudo. E o Paulo, tão generoso que era, ajudou muita gente. Isso também a gente só foi saber depois da partida dele, mas durante esse tempo que estava todo mundo em casa, o Paulo ele se preocupou muito com os trabalhadores da cultura. Ele decidiu pedir para a equipe dele entrar em contato com a equipe que tinha trabalhado com ele nos filmes, no Minha Mãe é uma Peça, e ele depositou durante alguns meses para 120 famílias, ele depositou uma ajuda de R$1.000 para que, né, eles pudessem sobreviver durante a pandemia. Uma outra coisa também que pouca gente sabe, ele não divulgou na época, foi divulgado só depois, que ele doou R$500 milhão para a compra de respiradores para Manaus durante aquela crise. A última vez que nós pudemos ver o Paulo em cena, atuando, fazendo o que ele fazia de melhor, foi no especial de Natal 220 volts lá no Multishow. E foi lá que ele deixou uma grande mensagem para todo mundo. Foi lá que ele disse que rir é um ato de resistência. E ele acabou falando para todo mundo que, enquanto a vacina tão esperada não chega para todo mundo, é bom lembrar que contra o preconceito, contra a intolerância, a mentira, a tristeza, já existe vacina. É o afeto, é o amor. Então diga o quanto você ama quem você ama. Mas não fica só na declaração não, gente. Ame na prática, na ação. Amar é ação, amar é arte. E essa foi a despedida do Paulo, do ofício de ator, de comediante. Foi uma despedida que ninguém sabia que era uma despedida, mas foi muito bonita. Então chegamos no ano de 2021. Em março, o Paulo e o Thales testaram positivo e ficaram alguns dias em casa com sintomas leves. Até que o Paulo começou a ter uma piora nos sintomas, a sentir falta de ar. E no dia 13 de março, que foi o dia do aniversário do Thales, inclusive o último post que o Paulo fez no Instagram foi uma homenagem ao Thales, no dia do aniversário dele. Então no dia 13 ele teve que ser internado. O Paulo ficou 53 dias lutando pela vida. No dia 3 de maio, depois de uns dias de uma melhora na saúde, ele acabou tendo uma embolia pulmonar, o que agravou o seu estado de saúde e fez com que o hospital divulgasse um boletim dizendo que a situação era muito grave, uma situação de extrema gravidade.
Então, na tarde do dia 4 de maio de 2021, foi divulgado um boletim médico dizendo que o quadro era irreversível, mas ele mantinha ainda os sinais vitais. Então, depois desse processo, que é de praxe, no dia 4 de maio, às 9h12 da noite, Paulo Gustavo partiu. No dia 5 de maio, o dia seguinte da partida dele, a cidade natal dele, Niterói, promoveu 1 minuto de aplausos, uma grande homenagem a ele e a todas as outras vítimas. E no dia 19 de maio, depois de uma consulta pública, a prefeitura transformou Paulo Gustavo em avenida. A avenida que antes se chamava Coronel Moreira César passou a se chamar Rua Ator Paulo Gustavo. As homenagens da cidade de Niterói continuaram. No dia 22 de novembro de 2021, foram inauguradas 2 estátuas em homenagem. Uma estátua do Paulo e uma estátua da Dona Hermínia. Os 2 estão lá no Campo de São Bento, em Icaraí, imortalizados para sempre. E a alegria, o humor, a irreverência do Paulo Gustavo virou enredo de carnaval. Em 2022, Paulo Gustavo foi o tema do samba enredo do carnaval da Escola São Clemente. O desfile aconteceu no dia 22 de abril, lá na Marquês de Sapucaí, e foi uma grande homenagem à vida e à obra de arte que o Paulo deixou. A dona Deia, mãe dele, veio no carro abre-alas. Vários familiares e amigos também desfilaram nesse desfile grandioso aí, uma homenagem muito bonita da São Clemente para o Paulo Gustavo. E o Paulo, mesmo nunca conhecendo ele pessoalmente, dava para saber que ele era um cara incrível, um filho incrível, um irmão incrível, um marido incrível, um amigo incrível e com certeza um pai incrível que o Romeu e o Gael vão ter muito orgulho de falar que são filhos do Paulo Gustavo. Então fica aí essa homenagem do canal Perfil Pop à obra e à vida de Paulo Gustavo. Então é isso, pessoal. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Fiz com muito amor e carinho para o Paulo e para todos vocês. Se você gostou do bio dos famosos, aqui tem outras bios. Tem a bio da Beyoncé, da Amy Winehouse, da Marília Mendonça, Rihanna, enfim. Muita coisa aqui no canal. Conta aqui pra mim qual biografia você quer ver no canal. Escreve aqui nos comentários. Deixa seu like, o vídeo tá acabando. Não deixou seu like? Por que ainda? Por favor, deixa o like, me ajuda. Se inscreve no canal também, que é super, super importante a sua inscrição. Segue lá no Instagram e no TikTok, @perfilpopoficial. Então é isso, vou ficando por aqui. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau!